Olá, meus amigos, estamos de volta, somos da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro. Estamos dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, através de vídeos curtos. Estamos no capítulo 2, falando sobre a lei de adoração. Entendendo lei de adoração como a primeira lei que nós vamos falar dentre as leis divinas, morais ou naturais, aquelas leis que Deus as criou, as programou, registrou no universo para que tivéssemos reações, ação e reação e causa e efeito. No caso da lei de adoração, o primeiro item, por que adorar? A quem adorar? Adorar significa um ato de amar, de respeitar, um ato de venerar, um ato de se ligar, de reconhecer a grandiosidade do nosso Pai, do nosso Pai Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo. Aquele Pai que nos acolhe, aquele Pai que nos abraça, aquele Pai ao qual devemos toda reverência e todo respeito. Respeito dentro daquilo que acontece e que nós desejamos e respeito dentre as coisas que acontecem e que nós não temos ingerência, mas temos que ter a adoração e o respeito por saber que o nosso Pai nos ama muito e nos quer bem e tem uma visão diferente da nossa. A nossa visão é de curto prazo. Nossa visão mal transcende essa existência. Nós só temos olhos para o dia de amanhã. Mas o nosso Pai querido, que tudo vê, que tudo sabe, sabe exatamente o que nós precisamos em cada momento dessa vida e da vida futura. O nosso Pai sabe o que nós fizemos no passado, logo o que nós precisamos passar nesse momento, que é melhor para nós, para a nossa evolução. E sabe, olhando e vendo o que nós estamos fazendo nesse momento, o que deveremos passar no futuro. Porque todos temos uma meta. A meta estipulada por nosso Pai Deus é sermos felizes, sermos perfeitos, estar ao seu lado como co-criadores das suas diretrizes, como gestores de tudo que regulamenta a harmonia do universo. Então, esse é o objetivo maior de adorar a Deus. É uma reverência, um respeito e um amor ao nosso Pai. E cultivar isso dentro do preceito da meditação, da lembrança, da prece. A prece é a forma mais eficaz de nós nos religarmos. Portanto, se nós temos tantos problemas no nosso dia a dia, problemas materiais, problemas de dúvidas, problemas de apetites, problemas de sensações, problemas de dívidas e o que seja, mas eminentemente materiais, nós precisamos urgentemente achar um espaço no nossa agenda, na nossa relevância do dia a dia, um espaço para nós estarmos conversando com o nosso Deus Pai. Conversando, e essa conversa através da prece uma prece, é um colóquio sincero, que não precisa de palavras bonitas, nem de formas, ele precisa do nosso íntimo, do nosso sentimento maior. Tem que sair a pureza do nosso coração. E isso que vai fazer maior a nossa interação e a nossa religação com o nosso Pai. E por vezes é muito difícil nós rezarmos, por vezes é muito difícil nós mentalizarmos, porque nós estamos presos às questões do dia a dia, as preocupações materiais. A nossa matéria faz com que nós estejamos mais afeitos às questões materiais. E essas questões nos puxam para baixo como âncora de um barco. E as questões espirituais, elas deveriam nos elevar nosso pensamento, elevar os nossos espíritos, para que nós estivéssemos tal qual de frente com Deus, uma energia superior, uma energia cósmica. Nós não sabemos definir Deus, mas sabemos que Ele é nosso Pai, que é o grande Criador do universo, o Criador de todas as coisas, inclusive de nós.
e sabedores que não caia uma folha sequer de uma árvore que não seja do consentimento e nem do conhecimento de Deus. Então a prece é a forma mais eficaz, aquela que nós desnudamos, aquela que nós limpamos a nossa mente, que elevamos e vamos espiritualmente, sem nenhuma preocupação do dia a dia, voltar para Deus, nos levar e conversar, colocar os nossos problemas. E o conceito de prece é um conceito de agradecer, pedir e louvar. Louvar é um ato de respeito, é um ato de referência, é um ato de se curvar diante da onipotência e onipresença do nosso Pai, que tudo sabe que é melhor para cada um de nós. Então, essa reverência, esse respeito tem que existir. E tem que existir na proporção de que nós receberemos exatamente o que nós precisamos. E não nos considerar nada além ou nada aquém do que precisamos. E isso é o respeito. Pedido é absolutamente opcional e nós erramos frequentemente porque nós pedimos muitas coisas materiais. E, na verdade, nós devíamos pedir saúde do próximo, saúde para nós, limpeza, higienização para os nossos lares, força para nós lutarmos e termos serenidade para os embates do dia a dia, para que sejamos pessoas melhores, pessoas justas, pessoas corretas. Isso nós podemos pedir para Deus nosso Pai. Agora, pedir questões materiais para ter apartamentos, castelos, Ferraris e por aí vai, isso é uma falácia, isso é uma barganha, isso é terrível, isso é trazer Deus para as mesquinharias do homem. Isso é nós perdermos credibilidade, porque quando nós precisarmos, talvez os espíritos que intermediam, fazem a intermediação entre nós e Deus, talvez esses espíritos, eles fiquem, será que devemos acreditar? É aquela história, se mente tanto que quando se conta uma verdade não sabe se ela é verdade ou não. Então a prece é fundamental e um meio eficaz. Também tem a adoração exterior. O que é adoração exterior? São as práticas exteriores que desde a época de Jesus existem. São as atitudes farisaicas. Olha como sou generoso. Olha como vou dar minha doação. Olha como faço bem. Olha, são práticas externas que não guardam correlação com o nosso íntimo, com aquilo que é sincero, com aquilo que é bom, justo, belo. Logo, elas valor nenhum têm. Essa vida, essa adoração exterior. A adoração para os outros verem o quão nós somos bons. Isso é terrível. A vida contemplativa. Se fala também, ora, seria lícito nós nos isolarmos para apenas contemplar e rezar? Meus amigos, estamos na Terra para viver em sociedade, para viver com contraditório, para viver com o nosso próximo, para aparar as arestas das sucessivas reencarnações anteriores, daquilo que nós erramos, para passar e vivenciar experiências, para nós evoluirmos e corrigirmos. Se nós estivermos isolados, isso não é do agrado de Deus. Vamos ficar só contemplando as belezas da natureza e rezando sem participar em gestos e atos que são os atos que fazem a diferença. Também falo do politeísmo. O politeísmo, nesse capítulo, aborda as questões lá de trás, as questões transcendentais. Lá no início da nossa vida, em todos os tempos se cultivaram vários deuses, desde o primitivismo. Vários deuses, várias imagens, mas inclusive já no mundo de provas e expiações. Até a época de Moisés e depois também, se continuaram cultivando vários deuses. Mas o Deus sempre foi o mesmo. O que muda é a nossa forma, a evolução da nossa consciência e forma de ver o Deus único. Então, houve a migração do politeísmo, o culto a vários deuses, para o monoteísmo, que começou com Abraão, lá entre os hebreus, que se consolidou com Moisés,
que deu a primeira revelação e trouxe os 10 mandamentos, fruto das leis divinas, morais ou naturais. Veio com Jesus, trazendo atualização das bem-aventuranças, mas já nos idos de 300, por aí, já se cultuavam um único Deus. Inclusive o Império Romano, ele adotou a Igreja Católica Apostólica Romana lá pelos idos de 330 depois de Cristo, pelo imperador Constantino, já cultuando um único Deus. E houveram perseguições ao longo da existência, ao longo da história. Mas o politeísmo ficou para trás, o culto a um Deus único, um Deus Pai, um Deus de todas as religiões. É o mesmo Deus. Pode ter outros nomes, mas os atributos são os mesmos. Logo no futuro, convergiremos para o mesmo Pai. E com relação a sacrifícios, que é outro último item da lei de adoração, na época se faziam ofertas e oferendas desde todos os tempos passados, remotos, e esses sacrifícios ele abrangiam frutas, animais e seres humanos. E por que acontecia isso? Justamente para enaltecer o quão eles eram submissos e agradecidos e esperavam dos deuses, e faziam ofertas de sangue de animais e sangue de seres humanos. Mas eles não sabiam realmente, não tinham um conhecimento amplo. Com o passar do tempo, os sacrifícios foram espiritualizados e hoje não faz mais sentido nós sacrificarmos qualquer irmão inferior ao nosso, qualquer animal, com sangue e oferecer para um espírito, porque o espírito não vai fazer nada com esse sangue. É bem verdade que mais para frente podemos até falar num processo de vampirismo, de utilização dessa quentura, desse fluido que ainda sobrava nos animais. Mas, com o tempo, com a evolução, a ritualística foi espiritualizada através das preces e através dos pensamentos. Portanto, não precisamos mais de sacrifícios de seres hominais ou seres animais. Tá bom, meus amigos? E ficamos aqui, passamos um pouco de tempo. Essa é a lei de adoração e voltamos em breve com uma nova lei. Forte abraço.